Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele o louvor e a adoração do meu e do teu coração. Você diz amém? O Senhor é bom e que lindo que Ele habita no meio do seu povo. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Lembre-se que nós o louvamos pelo que Ele faz, mas o adoramos pelo que Ele é. E somente Ele é Deus, aleluia. Eu quero registrar aqui a minha palavra de gratidão, a mais profunda gratidão ao Senhor, nosso Deus, pelo privilégio, pelo presente que Ele me deu, de estar convosco nestes 2 dias de abençoado congresso feminino. A minha gratidão ao meu amigo do coração, pastor Vilmar. E eu estou feliz porque lembrei-me de uma palavra que eu ouvi há muito tempo atrás e sempre faço uso desta palavra. A amizade feita ao pé da cruz dura para sempre. Glória a Deus por tê-lo como amigo. A sua esposa, irmã Raquel, missionária Raquel, e toda esta abençoada equipe. Muito grato pelo amável convite. Convite principesco, uma hospitalidade amabilíssima, diria eu, principesca, que é peculiar dos amados irmãos aqui de Bataguaçu. Que Deus abençoe. Eu fui alvo deste convite e, é claro, por uma questão até de educação, de fineza, de amor fraternal, se a gente recebe um convite, tem que fazer um convite. O senhor concorda? Então eu posso fazer um convite? Então, irmãos, eu recebi esse vosso convite, então eu vou fazer um convite. Então o senhor me convidou, me fez um convite, e eu quero lhe fazer um convite. Eu quero que o senhor me convide outra vez para voltar. Que esse é um convite. Porque veja que convite inteligente, esperto, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tomando essa liberdade da amizade feita ao pé da cruz, a gente fica à vontade com os amados irmãos e a gente acrescenta a frase: sem você não dá. Glória a Deus. Fica aqui a minha gratidão. Eu quero levar esse grande abraço. Eu vou dar um abraço nos irmãos e vocês vão dar um abraço em mim. Vocês vão ver que vai dar certo. O que eu fizer daqui, vocês fazem aí e vai ficar tudo bem, tá bom? O que eu fizer aqui, você faz aí. Abre os braços. Agora faz assim, ó. Viu que abraço vocês deram no negão? Glória. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler começando do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra? A palavra de Deus. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe,
onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quantos dizem amém? Tome teu assento por bondade. O versículo 14 é muito enfático. Esta pergunta decisiva, direta ao coração de Abraão, de modo especial ao coração de Sara. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que é que havia de tão difícil para aquele casal? O que é que havia de tão difícil naquela casa? O que é que havia de tão difícil para Abraão e Sara? A Bíblia responde. Em Gênesis 16, a esterilidade de Sara. Ambos já idosos, envelhecidos, diz o texto sagrado. Mas a coisa estava difícil, porque a esterilidade no mundo antigo colocava a mulher num patamar de desprezo e até de abandono. Porque toda mulher estéril naquele tempo carregava consigo complexos, traumas, e ela trazia algumas marcas. Toda mulher estéril trazia essas marcas, e não era diferente com Sara. A primeira marca que toda mulher estéril carregava era a marca da humilhação, e em dois aspectos: humilhação diante de si mesma, porque ela se cobrava, ela se perguntava, e neste complexo de impotência e de inferioridade, certamente ela chorava pelos cantos, lamentando com toda a infelicidade da sua alma não poder gerar filhos para o seu marido. Mas ela tinha também uma humilhação num segundo aspecto, diante da sociedade onde ela vivia. Eu fico pensando que toda mulher estéril, e não era diferente com Sara, toda vez que caminhava pelas ruas da sua aldeia, ou próxima às amigas, indo à feira, ao mercado, que ela ouvia de certa forma algum cochicho, de que aquelas que geravam filhos diziam: ali está passando uma que tem realmente o seu ventre como um deserto, árido e seco, ela não gera filhos. As outras debochavam, e até com um olhar muito estranho, opressor. Isto levava a esta mulher estéril estar carregando a marca da humilhação. Mas toda mulher estéril também carregava uma segunda marca, a marca da ideia do castigo divino. Principalmente no que tange à descendência de Abraão, porque isso acontece com Sara, mas acontece também com Raquel, que se casou com Jacó, a ponto de Sara dizer em Gênesis 16, verso 2, ela tinha consciência disso, ela diz: eis que o Senhor me impediu de gerar filhos. Ela tinha consciência disso. Os irmãos estão lembrados que quando Raquel disse para Jacó, disse: Jacó, meu esposo, dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó olha para ela e diz assim: estou eu no lugar de Deus, que Ele, Deus, te impediu de gerar filhos? Então toda mulher estéril carregava também esta marca, a marca da ideia do castigo divino.
Mas além da marca da humilhação e desta marca da ideia do castigo divino, toda mulher estéril carregava a marca da insegurança. Porque o protocolo no mundo antigo autorizava o marido a abandonar a mulher se ela não gerava filhos. Depois foi escrito o Talmud judaico que dizia que se um marido ficasse 10 anos com a mulher e ela fosse estéril, ele estava autorizado a abandoná-la, casar de novo, e se esta segunda fosse estéril, também ele tinha também esta mesma autorização de abandonar esta mulher. Então pense, a insegurança ou o sentimento de insegurança que graçava, apertava e cativava o coração desta mulher estéril. Mas ela também carregava uma outra marca, que eu creio que era das mais terríveis. A marca da anulação da posteridade ou do sobrenome, do nome do seu esposo. E é interessante isso, porque a coisa estava tão difícil lá na casa de Abraão e não era diferente. Porque esta esterilidade para os casais no Oriente Antigo era a maior das tragédias, repito, porque não podia haver maior calamidade para um marido, para o esposo que dizia para a mulher estéril: você é a culpada de o meu nome não ser perpetuado na terra. O marido virava para a mulher estéril e dizia: você é a culpada. Esta ideia de continuidade do nome, de posteridade, ele dizia: eu não terei descendência, porque você não gera filhos. Mas a Bíblia Sagrada fala de que o nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagres, a ponto da palavra de Deus informar que Ana, sendo estéril, ela era de fato confrontada, desdenhada por Penina, sua rival, que gerava filhos a Eucana, e ela dizia: você não gera filhos, Ana. E Ana ia para o santuário de Deus, a casa do Senhor, derramava a sua alma, chorava. Mas quando Ana foi agraciada e gerou a Samuel, ela cantou um lindo hino. Ela disse: os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos da terra, e até a mulher estéril Deus fez com que ela tivesse 7 filhos. Esse é o nosso Deus. Por isso a Bíblia diz que esse Deus é tão maravilhoso, que o Salmo 113, verso 9, diz que Ele faz com que a mulher estéril habite em família e ainda seja uma alegre mãe de filhos. Glória a Deus. Meus queridos, eu fico imaginando a cena vivida naqueles dias pelo casal idoso. Lembre-se que Abraão já estava com 100 anos. E Sara com 90. Então era um jovem par, não é? Era um jovem casal. Mas eu fico pensando nesta conversa entre os dois, um olhando para o outro dizendo: o que é que nos espera, mulher? Dizia Abraão. E ela dizia: meu esposo, o que é que nos espera? Eu acho que o que nos espera deve ser o cemitério da saudade. É daqui para o cemitério. Aí ele dizia: mas como é que fica a promessa de Deus? Quando eu saí com você lá de Ur dos Caldeus, você lembra que Deus fez uma promessa? Que através de mim seriam todas as famílias da terra benditas, e que de fato eu seria pai de muitas nações, e de que príncipes e reis sairiam de você, Sara. Você está lembrado? E ela olha para ele e diz: ah, mas eu creio que não vai. Eu acho que isso foi poesia de Deus para estimular a nossa caminhada, mas eu creio que isso só ficou na teoria, lá nas páginas do livro do céu. Mas isso vai se cumprir. Olha meu esposo, eu com 90, você com 100. É daqui para o jazigo, para o caixão, para o cemitério. Vamos para o cemitério da saudade. Mas ele disse: não, mas Deus fez promessa. E a gente até tentou, os dois conversando, a gente até tentou 2 atalhos. A primeira ideia que Abraão teve foi tentar continuar a descendência dele através do Damasceno, o empregado maior da casa, Eliezer.
A segunda ideia que veio de Sara foi a fatídica ideia dizendo: olha, está aqui Agar, a nossa escrava, você tem um filho com ela. Foi a maior confusão, irmãos, mundial, e através dos séculos nós vemos até hoje, porque dali veio Ismael, pai dos árabes, Isaac, pai dos judeus, que não se acertam até hoje. É uma confusão tremenda. Por quê? Porque, irmãos, se Deus tem uma promessa para você, aprenda com o erro de Abraão e Sara. Se Deus tem uma promessa, acomoda, apazigua o teu coração. Não busque atalhos. Se Deus tem para você o caminho da promessa. Vou repetir. Não busque atalhos. Se Deus tem para você o caminho da promessa, que pode ser muitas vezes espinhoso, muito longo, penoso, difícil, mas é o caminho que te levará à promessa. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas um olhava para o outro e disse: a gente já vai morrer. E a promessa? E a promessa não vai se cumprir. Nós vamos morrer mesmo. Eu fui pregar num asilo de velhinhos. Eu nunca tinha pregado num lar de idosos, confesso aos irmãos. A diretora era crente, me convidou e disse: traz uma palavra para os nossos meninos. Ela chamava os velhinhos de meninos e as meninas. O mais novo tinha 87. Aí eles se reuniram, ela disse: está aqui o pastor que veio trazer a palavra. Aí eles fizeram um círculo assim, eu fiquei no meio para pregar a palavra. O mais novo, repito, 87. Aí veio um outro velhinho trazendo um soro. O outro veio com um andador, 95 anos com andador. Guarde isso. A gente começa, quando nasce, já começa a gatinhar e levanta, começa com andador, não começa? E termina a vida com andador. Começa com andador, termina, sabe? Então aproveite esse intervalo para viver bem com Jesus. Aí eles vieram todos, e olha a pregação que eu fui fazer para os velhinhos. Olha o sermão, pastor. Virei para eles: eu quero dizer para vocês que Deus tem um plano na vida de vocês. Eu olhei para os velhinhos: Deus tem um plano? Não, Deus tem um plano. Uma velhinha que estava na minha frente riu e fez assim: só se for o plano funerário. Mas eu disse: meu Deus, e agora? Me dá um escape. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 92 e disse: na velhice darão frutos, serão viçosos florescentes. Minha salvação, irmão. Esse versículo me salvou a pátria do pregador. Mas, meus amados irmãos, quando você pensa que é o fim, para Deus todo fim é um novo começo. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. O versículo 14, o Senhor faz a pergunta, quando Sara, depois de ouvir a repetição da promessa, se riu, começou a rir. Começou a rir. E aí o Senhor: por que se riu, Sara? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Vamos aprender algumas lições nessa mensagem que o Senhor nos dá. Repita após mim, diga assim: quando a coisa está difícil, a coisa fica difícil até o Senhor chegar. Olha o versículo 1 de Gênesis 18, repito a leitura. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Aí ele disse para Sara: Sara, está muito quente. O texto está dizendo aqui que era a hora mais quente do dia. Ele disse: eu não aguento esse calorão aqui nessa tenda. Eu vou me assentar na porta da tenda para ver se eu pego uma brisazinha suave, porque está demais. Aí Abraão vira para Sara e diz: eu vou me assentar aqui, isso aqui está parecendo Bataguaçu. Eu vou me assentar aqui na porta desta tenda. E ele se assenta. Sara, veja só que situação, o calor está demais. Passarinho passa voando aqui com uma asa e abana com a outra. Está quente demais. Meus irmãos, o texto diz que ele se assenta à porta da tenda na hora mais quente do dia. Mas é nesta hora que diz o texto: depois apareceu-lhe o Senhor. Quem vai na direção da casa de Abraão? O Senhor com 2 anjos, um de cada lado, e o Senhor vai diretamente, ele está indo em direção à casa de Abraão. Guarde isso. Se a coisa está difícil na tua casa,
Se a coisa está difícil na tua vida, ela fica difícil até o Senhor chegar. Que notícia alvissareira para aquele casal que estava vivendo um contexto de tanta luta e dificuldade, na esperança do cumprimento da promessa, que segundo eles não se cumpriria. A coisa fica difícil, repito, até o Senhor chegar. O Senhor chegou, e há duas coisas a considerar aqui. Primeiro, o Senhor chegou para renovar a promessa. Ele chegou aqui para você nesta noite para renovar todas as promessas que Ele te fez. Ah, pastor, mas os anos passaram, meu coração está cansado, o tempo passou, a promessa não se cumpriu. Alegra-te no Senhor, porque o Senhor chegou para renovar outra vez a promessa que Ele te fez. Segundo, o Senhor chega na hora mais quente do dia. Se você tiver aí a Nova Versão Internacional, diz que Ele chega na hora mais quente do dia. Sol a pino. Sabe por que o Senhor não chegou quando a fornalha aqueceu uma vez? Você diz, agora eu estou frito, estou perdido. Aí o Senhor aqueceu a segunda vez. E aí foi aquecendo. Mas agora, na sétima vez, mandou aquecer 7 vezes, feito Nabucodonosor, para Sadraque, Mesaque e Abednego. É nesta hora, no aceso máximo da fornalha, na temperatura máxima. Como você está dizendo, agora eu vou morrer. Não vai morrer, porque o Senhor vai chegar na hora mais quente do dia. O Senhor vai chegar no aceso, na mais alta temperatura. Vou morrer torrado. Não vai morrer, não. O quarto homem entrou na fornalha. Ele chegou para te dar livramento. Glorifique o nome dele. Ele chegou. E quando o Senhor chega, chega a vida. O Senhor chegou, chegou a paz. O Senhor chegou, chegou a solução. O Senhor chegou, chegou a edificação. O Senhor chegou, chegou o remédio. O Senhor chegou, chegou a porta aberta. O Senhor chegou, chegou a esperança. O Senhor chegou, o milagre chegou com ele. O Senhor chegou. Que notícia alvissareira para Maria. Quando Marta saiu correndo em direção a ela, João 11:28 diz, Maria, o mestre está aqui. E o mestre chegou. O mestre chegou. Não tem notícia mais maravilhosa e mais alvissareira do que essa, porque o Senhor chegou. Os dois no caminho de Emaús, triste, coração pesado. Aí um conversava com o outro. Ah, ele era bom. Sim, ele era bom, mas morreu. Oh, como ele pregava lindo, mas ele morreu. Como ele ensinava bem. Aí o outro dizia, mas ele morreu. Oh, quantos milagres ele fez? Ele fez, mas não faz mais. Por quê? Ele morreu. Olha, uma pedra rolou e selou o fim da história dele. Ele era varão, profeta, poderoso em obra, mas ele morreu. E nós esperávamos que ele ia remir Israel. Aí Jesus, o ressuscitado, o peregrino celestial, vai encostando nos dois e faz assim, com aquela santa ironia de Jesus. Que palavra? Eu quero saber, eu quero detalhes. E que palavras são estas que trocais pelo caminho? E por que estáis tão tristes? Ainda eles dão uma dura em Jesus ainda. És tu só peregrino em Jerusalém? Como que um dizia para o outro, esse é um desinformado, está na boca do povo, do menino até o seu Chico da quitanda, a dona Maria do armazém, está todo mundo sabendo, nas ruas e ruelas de Jerusalém, toda Israel, todo mundo sabe, esse é um desinformado. Você não sabe que Jesus era um profeta poderoso em obras? Ele fez tanto, e nós esperamos que ele ia remir Israel, mas ele morreu, foi sepultado. Você não sabia disso? Aí Jesus, com aquela santa ironia, diz assim, quais? Me conte, eu quero detalhes, me conte. E Jesus vai abrindo a escritura para os dois, dizendo, ó tardos e nécios de coração, convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começa lá no Gênesis e vem mostrando a profecia onde Jesus estava, e pelos livros históricos, poéticos, e entra nos profetas, e o coração dos dois vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. E os dois dizem assim, o peregrino é boa companhia. A gente estava triste, já está sorrindo. A gente estava com luto, olha, já tem, o coração está quente já. Olha, ele é uma boa companhia. Fala mais, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Meus irmãos, até Jesus chegar, Emaús não chegava nunca. Ele diz, oh, parece que a sandália está de chumbo. Oh, a gente faz tudo isso aqui, um pé só. Chega lá em Emaús, com outro pé volta para Jerusalém. E Emaús não chega nunca hoje. Você sabe, quando você está triste, a viagem não rende. Você está triste, o trabalho não acontece. Você está triste, ó, uma irmã lá nos Estados Unidos, quando era pastor, ela limpava a casa, ela chegou tão triste na igreja, ela disse, pastor, eu estou com o coração tão triste, que até hoje, o aspirador de pó
Jó conspirou contra mim, trabalhou contra mim. Tudo deu errado hoje. E ela disse assim: pastor, parecia que eu estava tão atribulado que eu pegava o aspirador de pó para limpar a casa. Em vez de puxar o pó, o aspirador soprava o pó. Eu disse: não, minha irmã, é que o seu coração está pesado e não rende. Vai fazer um bolo quando você está triste. Abatuma o bolo. Mas essa é uma receita que eu sempre fiz e acerto. Por quê? Porque o coração está pesado, está duro, está amargurado, está triste. Então não vira, não acontece. Agora os dois no caminho de Emaús, triste, coração pesado. Mas Jesus chega. Quando eles veem, chegamos em Emaús. Foi ele conversar com a gente, caminhar com a gente chegou. Repita após mim, diga assim: com Jesus, eu chego. Repita após mim, diga assim: a viagem pode ser cansativa. O caminho pode ser penoso. Até Jesus chegar. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. O Senhor chegou nesta noite para você. O Senhor chegou para a tua casa. O Senhor chegou para a tua família. O Senhor chegou para a tua aflição. O Senhor chegou. Abraça, agarra essa palavra e glorifica o nome do Senhor. Xaracanduramagaçuias. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 2, Gênesis 18:2. Aí ele estava na porta da tenda e o Senhor vem na direção. O Senhor está indo na casa dele. E levantou os seus olhos e olhou. O que Abraão viu? Eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. O que Abraão fez? 100 anos. Irmão, não estou falando de um atleta aqui de 20 anos, 18 anos. Estamos falando aqui de um garoto antigo, de 100 anos. O que ele faz? Vendo o Senhor e os seus anjos, ele deu um salto. E ele saiu correndo da porta da tenda até o encontro do Senhor. E ele se inclina a pé a terra e põe o rosto bem junto aos pés do Senhor. Vamos aprender aqui uma segunda lição. Repita após mim, diga assim: se a coisa está difícil, eu vou adorar a Deus. Foi o que ele fez. Ele se prostra e se atira aos pés do Senhor, e em seguida, porque todo o protocolo do mundo antigo dizia que para receber um visitante em casa, quem tinha que fazer as honras era o menor dos empregados, para lavar os pés daquele viajor, lhe dar água, lhe dar pão, abrigá-lo. Esse nunca era o trabalho do patriarca, do dono da casa, nem do maioral da casa dos empregados. Era o menor dos empregados a fazer isto. Mas por que Abraão não chamou este empregado? Porque Abraão fez diferente? Porque ele sabia que era o Senhor. Era o Senhor. Gênesis 18 verso 1 diz que o Senhor lhe apareceu. Então ele sabia que era o Senhor. Verso 3 diz que o próprio Abraão lhe chama dizendo: meu Senhor. Gênesis 18 verso 13, 17 e 20, ele usa a expressão: e disse o Senhor, e disse mais o Senhor. Os 2 anjos que estão com o Senhor ali, depois deste encontro, depois de serem honrados, eles vão para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma. Mas a Bíblia diz que o Senhor permanece na casa de Abraão. Meus irmãos, a coisa está difícil para o teu lado? Imita o velhinho Abraão. Adora a Deus. Adora a Deus em espírito e em verdade. Ah, mas a prova está demais, como é que eu vou cantar? Canta, louva, glorifica na prova, dando glória a Deus. Aprenda com Abraão, mas aprenda com Jó também, que recebe a notícia de um empregado dizendo: meu senhor Jó, olha, os bois e as jumentas os sabeus roubaram e mataram os empregados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia, nem bem exterminou, chega um segundo correndo: meu senhor Jó, caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas, os empregados. Só eu escapei para trazer a notícia. Meu Deus, que tragédia.
família. Aí chega um terceiro dizendo: meu senhor Jó, os caldeus, aqueles piratas terríveis, eles roubaram todos os camelos da fazenda. E nem bem exterminava, veio um quarto correndo dizendo: meu senhor Jó, os teus filhos se reuniam na casa do teu primogênito, soprou um vento da além do deserto, desabou a casa, morreram todos os teus filhos. Aí Jó se levanta, rasga as suas vestes, cobre-se de cinza e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Em Jó 13:15 ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Em Jó 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantar-se-á sobre a terra. A mulher não morreu para ser um espinho na vida de Jó e dizia: amaldiçoes teu Deus e morre. Tu és crente ainda? Vai embora para o cemitério da saudade. E ele dizia: como uma louca assim falas tu? Esperaria eu do Senhor somente o bem e não o mal. E a Bíblia diz: nem assim Jó peca com os seus lábios contra Deus. Olha, na tribulação, no aceso da fornalha, adore a Deus. O rei Josafá, ele foi ameaçado e vieram os moabitas e amonitas contra ele, mas o Senhor disse: olha, a vitória será no louvor, a vitória será na adoração. Não coloca o exército, nem a artilharia, nem a infantaria na frente, mas coloca o coral na frente, coloca a orquestra, coloca os levitas cantando, porque o Senhor é bom e eterna e a sua misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor desbaratou o exército dos amonitas e dos moabitas através do poder do louvor. Comece a cantar, sim, aprenda com Abacuque, porque os caldeus invadiram a Palestina no tempo de Abacuque e desnudaram a terra. O povo estava passando fome, miséria e carestia. Ele olhava para a mesa, não tinha pão na mesa. Ele olhava para o celeiro, não tinha trigo no celeiro. Ele olhava para os rebanhos tinham sido roubados, mas ele se levantou. Canta, Abacuque. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Do versículo 3 ao 8 de Gênesis 18, nós não vamos ler, mas eu cito novamente para você guardar. Do versículo 3 ao 8, este é um terceiro ensinamento. Repita após mim, diga assim: se a coisa está difícil, eu vou honrar a Deus com o que eu tenho. E aqui nós entramos no tema deste congresso: mulheres honrando o seu Criador. Abraão nos ensina aqui com Sara o princípio e a cultura da honra. O que fez Abraão? Abraão recebe ao Senhor depois de ter adorado ao Senhor. Ele procura uma árvore frondosa que tinha ali na fazenda dele, uma árvore frondosa com muita sombra. E ele diz: Senhor, permita-me honrá-lo, fica debaixo desta árvore. E ele correu e trouxe água fresca para lavar os pés. O homem da Bíblia que deu para o Senhor sombra e água fresca. E ele disse isso para os anjos que acompanhavam o Senhor: fiquem aqui, recostai-vos debaixo desta árvore, deem-me esta autorização de honrá-lo. Senhor, eu quero te honrar. Gênesis 18:13, ele disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, tu vieste à minha casa, rogo-te, eu te peço, não passes de teu servo. O que Abraão quis dizer? O Senhor não saia, eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Versículo 6 diz que o velhinho Abraão levantou-se e apressou-se. Versículo 7 diz: correu Abraão. Abraão foi correndo. Abraão honra ao Senhor com carinho e amor, e ele vai fazendo a obra. No versículo 6, irmãos, Abraão se apressa e vai ter com Sara, porque ele sabe que Sara está no projeto da honra. Agora ele entra na tenda e diz: mulher, você não imagina quem chegou na nossa casa. Ela, quem? Dá uma olhadinha embaixo daquela árvore lá.
O Senhor está com os seus 2 anjos. É o Senhor. E nós temos que honrar o Senhor. Nós temos que honrar o Senhor. Se Sara fosse dessas mulheres rabugenta, encrenqueira, barraqueira, que o marido está no projeto do reino, do ministério, mas ela não está, ela ia dizer para Abraão: você que recebeu, você que trate. Você já conheceu alguém assim? Esta palavra não serve para aquele casal que o marido é crente e a mulher não é, ou que a mulher é crente e o marido não é. Não, por favor, se você vive essa situação, essa palavra não é para você. Eu estou falando daquele casal que está no contexto da igreja, no contexto da obra, e o marido quer ir e a mulher puxa para trás, ou a mulher quer avançar servindo ao Senhor e o camarada puxa para trás, né? Então essa palavra vem para uma advertência da parte do Senhor. Meu querido, olha só, ela, você que não, mas Sara está no projeto. Sara tem um coração bom, Sara tem a chamada, ela tem a chamada do marido, glória a Deus, meu esposo é o Senhor. E ele dizia, já entrou na tela dizendo: amassa depressa, mulher, a situação é urgente, amassa depressa, faz bolo, mulher, porque tu não me conquistaste só pelo coração, tu me fisgaste pelo estômago. Tu és uma cozinheira de mão cheia, tu põe a Dona Benta no chinelo, a Ana Maria Braga não passa nem perto, nem a Palmeirinha, porque tu cozinha muito bem, mulher. E ela imediatamente chama as outras empregadas, diz: me ajude aqui, olha, farinha, manteiga, leite, vamos caprichar. Do prato principal até a sobremesa, porque hoje nós vamos caprichar. Hoje nós vamos caprichar. Prato principal, maravilha, está aqui a receita, vamos fazendo aqui. E hoje vai ter pudim de leite condensado, com aquela calda que desce lá do céu. Maravilha! Hoje vai ter suco de tâmaras. Oh, que maravilha! Vamos preparar. Por quê? Por quê? Porque o Senhor chegou. O Senhor chegou. Já viu aquele que vai fazer qualquer coisa para Deus? Diz: para o Senhor vai uma gambiarra. O Senhor vai... Não, para o Senhor o melhor. Ele sai da tenda. Ele sai da tenda e grita para o churrasqueiro oficial que ele tinha na fazenda. E se você ler o texto que a gente leu, pastor Vilmar, ele não diz para o churrasqueiro: vai lá no rebanho, mata lá um novilho e traga carne de pescoço aqui, porque eu vou dar carne de pescoço, que eu vou guardar um mignon para mim, a carne de pescoço para o Senhor, vai ter o lombo, agulha, essas coisas, carne dura, isso vai tudo para o Senhor. Não, o texto diz que ele diz: vai no rebanho e traz uma vitela tenra e boa. O que você entende como tenro? Isso é filé mignon, irmãos. Isto é filé mignon. Para quem? Para o Senhor. O melhor para o Senhor. Eu volto porque Deus está me falando para mim falar, eu vou contar. Eu ouvi lá em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, um testemunho, um irmão contando que há 50 anos atrás convidaram um pregador para um congresso. Naquela época o pregador vinha de trem. 50, 60 horas, vinha de trem. E o pregador do congresso veio e viajou 10 horas de trem. E os mais antigos aqui lembram, naquele trem de banco de pau, de madeira. O abençoado do pregador, quando chegou em Itaperuna, estado do Rio, que chegou na estação de Itaperuna, ele foi descer, irmão. Deu até uma cãibra no sujeito. Ele desceu com o formato do banco. Mas ele chegou 2 horas antes de começar o culto. O pastor não sabia que ele tinha chegado. Ele pegou a maletinha dele e foi descendo. Ele sabia o endereço da igreja. Ele encontrou a porta da igreja encostada, estavam as luzes apagadas. Ele entrou, ficou lá, ninguém viu o pregador chegar, com a malinha dele, cansado com o formato do banco. O pastor foi fazer uma reunião, acendeu uma luzinha no púlpito, chamou a equipe do congresso e disse: diaconia, tudo bem? O irmão diácono, tudo bem. Refeitório, tudo bem. Tudo bem com o som? Tudo bem. Não. Aí ele disse: irmãos, eu não posso terminar a reunião, porque eu preciso de uma casa para receber o pregador, para hospedar, para dar alimento para ele, cuidar dele.
Aí todo mundo foi se esquivando. Eu estou em construção. O outro, eu estou fazendo uma reforma, é só cimento lá em casa. Aí o outro, a minha mulher está doente. O outro, sobrou só a irmã Joaquina e o irmão João, o casal mais idoso da igreja. Aí o pastor virou e disse: irmão, o senhor, irmão João, vai hospedar o pregador. Ele deu um salto e disse: glória a Deus, que privilégio, que privilégio. E a irmã Joaquina do lado dele ali. Quando ele disse: que privilégio receber o profeta da minha casa, a irmã Joaquina fez um bicão, irmão. Pensa num bicão. Sabe o que a velhinha falou? Levantou e disse assim: eu sabia que essa bomba ia explodir na minha mão. Sara não disse isso. Mulheres honrando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meus queridos irmãos, e a Bíblia diz aqui que Abraão estava servindo. Diz que ele ficou em pé. Enquanto o Senhor comia com seus anjos, ele ficou em pé. Isso me diz que ele foi o garçom do Senhor. Ele estava ali: Senhor, alcatra para o Senhor aqui. Maminha, picanha para o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor quer? Agora que o Senhor quer um pudim de leite condensado, a Sara caprichou. Daqui, o Senhor tem que provar, Vem, a Bíblia diz que ele ficou servindo em pé. Coisa linda, coisa maravilhosa. Eu conheci um casal quando eu era menino. Eu comecei cooperando na obra de Deus bem pequena. Minha mãe me deu um cavaquinho, fui aprender a tocar cavaquinho. E eu andava com uma bicicletinha em Curitiba, nas congregações. Aquilo parecia um tico-tico. Eu punha o cavaquinho nas costas, ia cooperar em ponto de pregação. E nós tínhamos um ponto de pregação de um casal tão querido, irmão. Pensa num casal envolvido no reino. Um casal de italiano, o irmão Inocêncio e a irmã Ana. E nós chegamos um dia num culto, lá tinha 40 irmãos na casa da irmã Ana. Todo culto ela dava um café. O prazer dela, dar um café e fazia bolo. Mas o irmão Inocêncio ficou desempregado. E ela, quando o culto estava acontecendo, ela foi na cozinha e na lata do café tinha 3 colheres de café só. E ela disse assim: Senhor, eu queria tanto dar um café para os meus irmãos. E eu tocando meu cavaquinho lá, os irmãos cantando, e ela lá. Sabe o que ela fez? Ela disse: eu vou fazer essas 3 colheres de café. Dava mais ou menos para umas 5 pessoas, um bolezinho de café pequeno. Mas quando ela pôs a tampa, depois que ela fez o café com as 3 colheres de café, ela pôs a mão em cima da tampa e orou e disse: Senhor, multiplicasse pão e peixe, multiplica meu café. A minha alegria, Senhor, é servir o teu povo. Faz um milagre. E aí terminou o culto, e ela deu um bule para uma irmã. A irmã disse: deixa que eu ajudo, irmã. Irmã. E ela ficou conversando com os irmãos. Tinha 40 irmãos, irmão. E o bolezinho foi. E não acabava o café. E foi servindo o povo. Os 40 tomaram o café. E os irmãos sabem aqui, cá entre nós, que tem aquela turma do repeteco. Eu mesmo tomei 2 canecas. Quando todos se serviram e até repetiram, a irmã Ana pôs a mão na cabeça e disse: Inocêncio, viram para o marido: Inocêncio do céu, eu não fiz café porque não tinha, e o povo tomou café à vontade. E olha lá o bulizinho em cima da mesa. E aí ele correu com ela, e nós também, curiosos, né, corremos atrás da irmã Ana. Quando ela levantou a tampa, o café estava no nível lá em cima, como se ninguém tivesse tomado o café. Sabe como é que nós apelidamos o bule da irmã Ana? O bule do milagre. Louvado seja Deus. Até hoje se conta isso em Curitiba. O bule do milagre da irmã Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e tu verás o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Caminhando para o final dessa mensagem, escute só. O tema do congresso é honra. Você sabe que a honra tem poder para liberar milagres. Você sabia disso? Repita após mim, diga assim: a honra que eu der para Deus vai liberar milagres na minha vida. Uma pergunta: o Senhor entra na casa de Abraão, Deus fala da promessa? Não. Deus toca no problema de Sara? Não.
Ele entra, primeiro ele é adorado, ele é referenciado, ele é honrado. Depois que ele é servido, pode olhar aí na Bíblia, o Senhor volta para Abraão e diz: onde está Sara, tua mulher? Porque agora eu fui honrado. Eu não falei antes, eu esperei ser honrado. Onde está Sara, tua mulher? Isto é, ele foi exatamente no problema. Aí Abraão diz: Eila está dentro da tenda. Aí o Senhor diz assim: olha, Sara vai ter um filho. Tornarei a ti por este tempo da vida, no tempo determinado, e Sara vai ter um filho. Aí Sara ouve e começa a rir. Mas Deus, que é fiel, cumpre a sua promessa. Diga amém. Eu gostaria que você estivesse em pé. Será que o irmão que está operando o Data Show pode me ajudar com Gênesis capítulo 21, versículo 1. 21, querido, este é o 20, Gênesis 21, obrigado. Você gostaria de ler comigo esse texto? Vamos todos juntos? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Repita após mim, diga assim: Deus é fiel, e Ele vai cumprir todas as suas promessas na minha vida. Vamos para o verso 2, querido. Gênesis, vamos todo mundo lá? Olha lá. 1, 2, 3. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Mas continue repetindo após mim, diga assim: o que Deus vai fazer na minha vida é no tempo dele. Vamos para o verso 3. Verso 3, todos juntos. 1, 2, 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Qual era o nome do menino? Isaque. Agora pense na felicidade daquela mãe. Embalando. Eu fico pensando, irmão, no chá de bebê de Sara. Era tip-topzinho, era chuquinha, era banheirinha, era uma coisa linda. Agora, as mulheres estão todas ali presentes, fazendo a festa, e ela naquele sorriso, embalando o filho da promessa, o nome dele, Isaque. Agora guarde isso. Será que o nome do menino foi dado só depois que o menino nasceu? Não. Se você ler depois Gênesis 17, 19, muitos anos atrás, Deus já tinha dito para Abraão e para Sara: o nome do menino será Isaque. Deus já tinha falado lá no capítulo 17. Olha que coisa linda. Eu amo a Bíblia por causa disso, irmão. Olha a riqueza, a beleza da Bíblia. Olha a pérola. Repita após mim, diga assim: o milagre que Deus vai me dar, Deus já colocou o nome. Deus dá nome para o meu milagre antes do milagre chegar. Guarde isto. Deus já pôs o nome no milagre antes do milagre chegar. Aplauda Deus porque Ele faz isso. Meu querido que está operando o Data Show, versículo 6 agora. 6. Todos juntos? E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Olha que coisa linda. O milagre vai chegar, você vai abraçar o milagre, você vai abraçar o Isaque, o teu milagre. Aí você vai repetir após mim, diga assim, o milagre que Deus vai me dar vai me alegrar muito. Mas muita gente vai se alegrar comigo. É isso que Sara está dizendo. Deus
Deus me tem feito riso, mas eu não vou rir sozinha. Deus me deu um milagre, eu não vou comemorar sozinha. Muita gente, ao ouvir o meu milagre, vai sorrir comigo e vai celebrar comigo. Onde está a primeira pessoa que foi impactada por esta palavra e deseja sair do seu lugar e vir correndo aqui à frente dizendo: eu abraço a minha promessa, eu abraço o meu Isaac hoje. Oh Senhor, demorou, mas chegou. Eu estou recebendo hoje esta palavra e esta palavra está me impactando, me comovendo, me trazendo. Sim, eu abraço esta promessa em nome de Jesus. Não sei o que está difícil para o teu lado, não sei o que está complicado na tua casa, mas o Senhor continua a perguntar: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria? Não. Ele é o Deus que opera o impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da bênção. Xaramacanduramagasuia Xeregueto calamassai tuiamá. O que é que tem de tão difícil lá na tua casa que precisa uma intervenção do Senhor? O milagre chegou, sabe por quê? Porque o Senhor chegou. Aprenda isso. A coisa está difícil, você adora a Deus. Aprenda isso. A honra que você der para Deus vai liberar milagres. Aprenda isto com Abraão e com Sara. Saiba esperar contra a esperança, porque Paulo escreveu aos Romanos capítulo 4 que Abraão, ele creu contra a própria esperança humana. Ele creu verdadeiramente. Paulo usa o superlativo absoluto sintético quando ele diz que Abraão estava certíssimo, mesmo o ventre de Sara amortecido, mas ele estava certíssimo: o meu Isaac virá, o meu Isaac virá, o meu milagre chegará. Chegueis, tu cais, tu amais. Onde estão as vidas que desejam aceitar a Jesus como Salvador? Alguém na galeria que quer aceitar a Jesus? Nós não podemos orar sem fazer este apelo de salvação. Alguém que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje outra vez aos braços do Senhor, aos caminhos do Senhor. Oh, aleluia. Alguém, o convite está aberto a você. Alguém na galeria, aqui na nave maior, alguém vem. Que lindo, Deus de promessa. Cantemos. E não de longe. Que lindo. Nunca mudaste. Oh, reguebaixo, odoroboroso, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. No tempo determinado da vida tornarei a ti, diz o Senhor. Alegra-te por antecipação, porque fiel é o que prometeu. Canta aleluia e glória a Deus e faz um culto de ação de graças antecipado, porque fiel é o que te prometeu. Fiel é o que prometeu. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sei que os teus olhos, Os olhos do Senhor sempre atentos. permanecem. Está olhando você agora. E olha que lindo os ouvidos do Senhor. E os teus ouvidos A tua oração foi ouvida. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Você pode até chorar. Posso
até chorar. Mas escute, a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem de manhã. Este Deus que é o Deus de longe é o Deus de perto. És Deus de perto. É o Deus de perto. E não de longe. E Ele está bem perto de você. Nunca mudaste. Não sofre mutação esse Tu Deus. és fiel. Oh, cante, cante, cante ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode passar. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Cante ao Senhor, Ele vai cumprir todas as promessas. Receba a cura, a porta aberta, a salvação de um ente querido na tua casa. Oh, Ele está entrando com solução no teu casamento. Ele está intervindo na vida dos teus filhos. Não vai faltar o pão, não vai faltar o teto, não vai faltar a água, não vai faltar o vestimento, não vai faltar o calçado. Ele cuida de você, Ele abraça a tua família, é teu provedor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Minha esperança, tua esperança está. O impossível já está acontecendo agora. Então creia na promessa do Senhor. Aliança, Deus. Oh, Deus de promessas. Tu não é homem, Senhor, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós sabemos que o homem muda, tudo muda, mas porque Tu és um Deus fiel e a Tua palavra é fiel, a Tua palavra se cumpre, Senhor. Estenda as mãos para cá e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu profetizei não outra, mas a Tua palavra. E ao pregar a Tua palavra, eu estou convicto no que ela própria diz, que não volta para Ti vazia, mas ela faz o que Te apraz. E Te apraz salvar, e Te apraz reconciliar, e Te apraz restaurar, e Te apraz fazer milagres nesta noite. Cura o enfermo, une o desunido, fortalece o fraco, abraça este casal, entra com providência e provisão nesta casa, nesta família. Sim, Senhor. A coisa estava difícil lá até hoje, até agora, porque o Senhor chegou trazendo livramento, o Senhor chegou trazendo salvação e vida, o Senhor chegou trazendo solução, cura e milagre. Abraça o teu povo agora, que todos sintam um abraço teu, Senhor, porque o Senhor chegou para renovar, restaurar, alegrar, avivar, confortar, fazer milagres e operar a tua bênção no nosso coração, na nossa família, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus te abençoe, leve a bênção do Senhor, amém, queridos. Um beijo carinhoso no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Sobraram alguns pendrives com 15 horas de pregação. Se você quiser abençoar o nosso ministério, tem alguns livros na saída. Que Deus te abençoe. Amém.